Pai do Senhor, igreja. Amém. Estão todos aí? Estão espertos, acordados, despertados, que Deus, Ele quer falar com a gente, Ele tem falado com a gente, e quando a gente nos dispomos a ouvir a sua voz, Ele fala. Mas quando nós trancamos o nosso coração, aí fica complicado, né? Deus tem batido nessa porta, a porta do nosso coração. Abra ela, escancare, deixa Jesus fazer morada, deixa Jesus fazer a obra dele. Amém, igreja? Eu tenho ouvido algumas pregações, Subirá, Gesiel, Marluce, Farley, Inácio, todos os grandes homens de Deus. Ó, puxei uma sardinha agora em você. E eu tenho entendido, eu tenho aprendido e tenho compreendido que existem 2 níveis de fé. Estão me acompanhando? Não é nenhuma heresia não, tá? Existem 2 níveis de fé. O primeiro nível de fé, onde eu tenho aprendido e tenho entendido, é aquele nível de fé onde eu e você, onde nós entendemos que Deus, Ele pode nos curar. Amém? Onde Deus, Ele pode restaurar o nosso casamento, onde Deus pode converter aquele irmão que a gente está orando há tantos anos, onde Deus pode fazer, onde Deus pode nos dar uma casa, onde Deus pode nos dar um carro, e muito mais. Esse é o primeiro nível de fé. O segundo nível de fé é aquele nível onde nós cremos que Deus pode fazer todas essas coisas. Amém? Mas nós também sabemos o Deus que Ele é. Amém, igreja? E para a gente ilustrar, para a gente entender melhor essa passagem, eu queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus lá em 2 Timóteo. 2 Timóteo, primeiro versículo. Segunda Timóteo, capítulo 1, falei primeiro versículo, errei. Capítulo 1, versículo 12. Fala assim. Paulo aqui, deixa eu só dar uma pincelada rapidinho, para não ficar no ar aqui. Paulo aqui, ele estava preso, estava encarcerado, ele estava passando por muitas tribulações, e ele estava falando dele não se envergonhar do Evangelho de Cristo. Por mais que ele esteja naquela posição, naquela situação, ele não se envergonhava de continuar pregando o Evangelho, independente da situação que ele estava. Amém? Segundo nível de fé. Versículo 12, capítulo 1, versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Porque sei em quem eu tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito naquele dia, até aquele dia. Paulo sabia quem Deus era. Ele conhecia o Deus a quem ele servia. Primeiro nível de fé. Nós sabemos que Deus pode fazer. Segundo nível de fé. Se Deus não fazer, amém. Nós cremos no Deus que eu sirvo. E continuarei servindo a esse Deus. Queria que os irmãos abrissem Romanos. Romanos capítulo 8. Versículo 35 ao 39, uma passagem que todos conhecem.
Amém? Fala assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa ou outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês estão me acompanhando? Paulo, ele sabia quem era esse Deus que ele servia. Independente do que ele estivesse passando, independente da situação. Segundo nível de fé. Vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso. Gênesis 22, 8. Quero falar a história de um homem, o pai da fé. Abraão. Gênesis 22. Aqui, todo mundo conhece também essa passagem. Abraão, um certo dia, Deus chegou nele e falou: Abraão, pega teu filho, teu único filho, o filho que você ama, o filho da promessa, o Isaac, né? A gente está falando do Isaac esses dias. Pega Isaac. O pastor Inácio fala do porquinho. Pega o Isaac, aquilo que você não solta, aquilo que você ama, que você gosta, e me leva até o monte e entrega ele como sacrifício a mim. E Abraão, o que ele faz? Ele pega a jumentinha, ele pega os utensílios que precisa para fazer a fogueirinha, para fazer o holocausto. E vai, ele, 2 servos e Isaac. Chegando lá, ele fala para os 2 servos esperarem lá com a jumentinha e sobe ele, Isaac. Imagina a agonia desse pai. Imagina, Takashi, Takata, papai mais fresco aqui, mais novo. Imagina a agonia desse pai. Ele já tinha visto o seu filho crescer, o seu filho já estava um pouco grandinho, já conseguia carregar a lenha, porque ele estava carregando a lenha. Imagina a agonia desse pai. Mas ele tinha convicção, igreja, do Deus que ele servia. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, Deus ia transformar, Deus ia mudar, Deus ia enviar um anjo e falar: não, para aí. Deus ia fazer o menino ressuscitar. Ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa, porque ele cria em Deus. E mesmo se Deus não fizesse nada, ele continuava criando em Deus. Ele cria no Deus a quem ele servia. Ele confiava, ele descansava, ele acreditava. Ele sabia que Deus tinha o melhor para ele e para Isaac. E no versículo 8 ele respondeu a Isaac, que Isaac pergunta para ele: pai, mas cadê? Está aqui o cutelo, né? Está aqui a lenha, a fogueira já está armada, mas onde está o cabritinho, o cordeiro? Onde está o animal no qual nós vamos sacrificá-lo? E o pai olhando para ele. E ele fala para Isaac: respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proverá. Vocês entendem o tamanho da fé desse homem? O tamanho da fé de Abraão. Foi considerado o pai da fé. Abraão, um homem temente ao Senhor, um homem temente a Deus. Queria abrir lá em Daniel,
Daniel capítulo 3. Ontem também foi falado sobre Daniel, sobre esses 4 jovens que se separaram das coisas do mundo, que se entregaram ao Senhor, porque sabiam que do alto vinha um alimento que ia sustentá-los, não quiseram se contaminar com as coisas que vinham de fora, mas eles queriam se alimentar da presença de Deus, eles queriam buscar mais a presença de Deus, e eram jovens. Interessante que eram jovens, de repente um pouco imaturos, mas eles sabiam o que eles queriam, eles conheciam o que eles queriam. E aqui no capítulo 3 fala de uma das histórias assim, para mim, mais emocionantes, uma das mais emocionantes, assim, mais que me cativa muito, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, da fornalha de fogo ardente, no qual Nabucodonosor ele tinha construído uma estátua dele mesmo, e ele queria que todos adorassem aquela estátua. E chegou na hora da adoração, que ia fazer as coisas lá, os 3 não se dobraram. Creio eu também que Daniel não se dobrou, mas os 3 foram vistos e não se dobraram diante da estátua de Nabucodonosor. E aí foi um homem lá e falou na orelha do rei. Aí o rei manda chamar eles. E o que eles falam para o rei é muito interessante. Versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Esses 3 rapazes, eles chegaram a um nível de fé, de entendimento, de renúncia, de entrega a Deus, de uma maneira tal que eles não se importavam com a própria vida deles. Sabe, eles não estavam nem aí para o que ia acontecer. Eles simplesmente sabiam que se eles se prostrassem àquela estátua, eles estariam desagradando a Deus. E eles deviam ter pensado: longe de mim, decepcionar o meu Deus, desagradar o meu Deus. E o que eles fizeram? Na presença do rei, eles falaram: ó rei, não importa o que o Senhor vai fazer conosco, vai nos matar? Amém. Mas nós não vamos servir ao seu Deus, a outros deuses, senão ao nosso Deus. É interessante, igreja, como nós temos agido diante de certas situações. Meu cachorro morreu. Deus, por quê? Deus, meu cachorrinho de estimação que eu amava tanto, não tinha culpa de nada. Já ficamos de bico com Deus porque meu cachorrinho morreu. Sabe, eu estava orando a Deus e falando com Deus: Deus, traga o teu povo. Traga o teu povo para ouvir a tua palavra. Traga aqueles que querem, aqueles que se dispõem, aqueles que querem renunciar, que precisam de ouvir. E Deus me falou mais uma vez algo que eu tenho carregado comigo, que tudo que nós fazemos
e que determinamos e que escolhemos é determinado através das nossas escolhas, das nossas próprias escolhas. A verdade pura e verdadeira é que eu e você e aqueles que não estão aqui hoje necessitam muito e muito e muito mais de Deus. Como a missionária ontem falou, que se um dia você falar para nós que eu já conheço a palavra de Deus, não conhece nada. Mas se você falar, puxa, estou aprendendo a cada dia mais e mais, que gostoso, que legal, que bênção, aí sim. Sabe, então eu creio, eu acredito que todos nós precisamos ouvir a palavra de Deus, todos nós precisamos buscar mais a presença de Deus. E aqueles que não estão hoje aqui, Deus sabe, Deus conhece o coração de cada um de nós, o que nós temos que fazer, o que nós estamos deixando de fazer, o que nós temos aprontado quando ninguém tem nos visto, no nosso quartinho secreto. João 3,16. A palavra de Deus fala assim em João 3,16. Porque Deus, nosso Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, igreja, eu tenho entendido que Deus nos ama de uma maneira não natural. Não é o amor que eu tenho, que nós temos com a nossa esposa ou com o nosso marido. Não é o amor que eu tenho para com meus filhos, ou os meus filhos têm para comigo. Não é o amor que eu tenho para com meus amigos, com os irmãos da igreja. Não, o amor que Deus tem é de tal maneira que deu Jesus Cristo, seu único Filho, aquele que Ele tanto amava, por mim e por você ainda pecadores. É um amor, sabe, igreja, é um amor sobrenatural. É um amor que eu e você não conseguimos e não temos palavras para expressar. É um amor tão grande, tão grande, tão grande, que é impossível da mente humana raciocinar, da mente humana entender este amor tão grande, tão grande, tão grande. E é nesse ponto onde eu quero chegar, igreja. E é nesse ponto onde eu quero chegar, que é intimidade com Deus. Que é sermos íntimos do Pai. Sabe, eu tenho entendido que essa intimidade, ela é como um tesouro escondido, que nós temos que procurá-lo, temos que a palavra não saiu, explorá-lo. Sabe, esse tesouro, intimidade, sabe, igreja, é oferta, é entrega, é renúncia, é nos desprendermos do nosso eu, é queremos conhecer mais e mais a Deus. Como a Rose e o Totti ficaram íntimos, se conhecendo. Como eu posso ter intimidade com um amigo? Conhecendo, sabendo que ele gosta, das brincadeiras que ele não gosta, que nós fazemos. Ele não gosta de brincar assim, não vou brincar não. Que intimidade eu tenho com as minhas filhas ou com meus filhos, com a minha esposa, com o meu marido? Né, Henrique? Henrique está começando ali com a Maíra, tá nos primeiros passos. Noivado, namoro, noivado. Estão se conhecendo. Há um ditado aí fora que fala que para a gente conhecer bem a pessoa, nós temos que comer 1 quilo de sal junto, né? A missionária conhece isso.
Já comeu 1 quilo de sal junto? Ainda não? É bastante sal, né? Você gosta de bastante sal? E para a gente conhecermos a pessoa, nós temos que se doar. Sem reserva, sem esconder nada, sabe? Se a pessoa amada faz alguma coisa e fala, eu não gosto. Com muito carinho, você fala, não faço isso não, eu não gosto que faz um cafuné no meu pescoço aqui, porque, me dá arrepio, eu não gosto. Eu não gosto disso. E quando o casal se casa, eu não gosto que você põe o pé no meu pé, seu pé é muito gelado, amor, mas esquenta, tá bom. E isso vai gerando intimidade. A cada dia você vai aprendendo a conhecer a pessoa amada. E assim é com o nosso Deus. Salmos 27. Versículo 8. E ao meu coração me ocorre, o Senhor fala, buscai a minha presença. E nós falamos, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Intimidade é o desejo de estar diante de Deus. Intimidade é nós nos ofertarmos tudo que nós somos. Ofertar o meu ser, a minha vida no altar de Deus, buscando a presença dele. Salmos 25, versículo 14, fala assim, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele trará a conhecer a sua aliança. Sabe, igreja, precisamos buscar mais a Deus, entender qual é a vontade do Senhor. Vamos abrir lá em Oséias. Hoje eu entrei ali e já vi Oséias ali na frente. Falei, nossa, mesmo versículo que eu ia compartilhar, que legal. Acho que tem um sinal. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Só a parte A. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sabe, como o Senhor Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário, também nós precisamos nos entregar a Ele. Essa é a verdade. É uma questão, sabe, de atitude, de escolha nossa, que eu estava falando. Você escolhe. Como Takashi disse, ele não obriga, porque seria muito fácil, não seria amor. Mas é uma questão de atitude nossa, de escolha nossa. Se entregar a Deus como Ele se entregou. Como Jesus Cristo se entregou por mim e por você. Precisamos chegar mais próximo de Deus. Sabe, precisamos chegar a um nível de espiritualidade, um nível de fé igual desses homens. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, Abraão. Um nível de fé no qual não importa o que aconteça, eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus ao qual eu sirvo. É esse nível de fé, igreja, que nós temos que buscar, que querer, que ansiar. Não devemos buscar somente as mãos de Deus, somente o favor do Pai, mas sim nós devemos buscar a sua face, a sua vontade. Sabe, temos centralizado muito, a igreja tem centralizado muito naquilo que Deus pode fazer. E estamos esquecendo quem é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho não é as nossas bênçãos. O centro do Evangelho não é o meu carro novo, minha casa que Deus vai me dar. Não é meu casamento restaurado, não é minha mãe sendo convertida, voltando para os caminhos do Senhor. O centro do Evangelho não é aquilo que Deus pode fazer por mim e por você. O centro do Evangelho é Jesus Cristo, nosso Senhor.
O resto é consequência da nossa busca. O resto é consequência da nossa intimidade com Deus, de conhecermos aquilo que Deus tem para nós, de entendermos e aceitarmos o que Deus tem para mim e para você. E quanto mais buscamos o Senhor, mais íntimos nós somos. E quanto mais íntimos nós somos de Deus, isso é interessante, nós vamos enxergando o nosso pecado, o nosso eu, os nossos erros. E quando nós enxergamos este erro, este pecado, nós queremos nos afastar dele para ficar mais perto de Deus. Isso gera santidade. 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 E o que é santidade? Uma certa vez eu vi uma ilustração sobre o que é santidade. Porque muitas vezes nós falamos, a santidade é eu me separar das coisas do mundo para Deus. Amém? Tá certo? Tá certíssimo. Mas muitas vezes nós nos separamos, nos entregamos ao Senhor e ficamos, estou separado, estou na igreja, estou orando, estou buscando, e o meu Isaac eu não largo. Estamos sentados e deixando a vida passar, deixando a presença, a vontade de Deus passar diante dos nossos olhos. E eu vi essa ilustração sobre santidade, fala assim que santidade é a nossa separação das coisas do mundo para sermos separados para Deus, para o seu trabalho, para o seu serviço, para a sua obra. Essa é a verdadeira santidade. Quando nós nos separamos das coisas do lado de fora, das coisas que nos atrapalham, para fazermos a vontade de Deus. E o Watchman Nee, eu vi uma frase dele que achei muito interessante, que fala assim: aqueles que não permitem que Deus trabalhe neles, nunca podem trabalhar para Deus. Entenderam? Se nós nos separarmos, nos santificarmos e ficarmos sentadinhos no nosso canto, ninguém mexe comigo não, deixa quietinho aqui, eu sou santo, eu sou puro, mas deixa eu quietinho aqui. Não deixa Deus trabalhar, sabe? Acho que é o pastor Inácio que fala que existe o crente velho e o velho crente. O crente velho e o velho crente. O crente velho é aquele que está há muito tempo na igreja. Vai subir para o céu? Vai. Mas está aí sentado, só recebendo, ovelha gorda. E tem o velho crente, é aquele que ouve, se separa, se santifica e faz a vontade de Deus. E cumpre o propósito para o qual ele foi designado. Já me perdi no papel aqui, mas amém. Amém, igreja? E quando nós buscamos ao nosso Deus desta maneira, isso nos traz intimidade. E aí vem um tema. Eu não falei o tema, né, da pregação, mas o tema seria esse: intimidade com Deus gera santidade. Intimidade com Deus gera santidade. Isso nos leva a entender a vontade de Deus, a sua palavra, nos leva a entender o que devemos fazer para Ele, e por Ele e através dEle. Intimidade gera santidade, igreja, porque quando mais você conhece a Deus, mais você é íntimo de Deus, é aquilo que eu disse, você vai ver o seu erro, o seu pecado e vai se afastar dele. E isso vai gerando santidade em nossas vidas. E nós vamos enxergando mais a Deus, porque a palavra de Deus nos fala isso. Sem santidade nós não vamos ver a Deus. E quando você está começando a ver a Deus, é porque você está se santificando.
E santidade é um processo também. Cada dia, cada hora, cada minuto da nossa vida, a cada segundo, todo o tempo nos santificando, sendo vigilantes. Romanos 8, 35, vamos voltar lá, já estou acabando. Eu queria frisar de novo essa passagem. Romanos 8, 35. Sabe, nós precisamos chegar a este nível de intimidade com Cristo, para que nós possamos entender que tudo é para Ele, por Ele e através dEle. Sabe, nos entregar realmente sem reservas, igreja. Sem reservas. 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. 2 Timóteo 12. Eu bem sei em quem eu tenho crido. E quando nós nos entregamos desta maneira, igreja, abra lá em Jó. Já estou terminando. Jó capítulo 19. Fala assim, versículo 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive. Sabe, nada vai nos abalar. 45, Jó 42, 45, ó. Aí foi heresia. Jó 42, último capítulo de Jó. 42, versículo 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém, igreja? Queria chamar o grupo de louvor aqui em cima. Sabe, igreja, esse nível de fé, no qual eu falei no começo, esse nível, o segundo nível, é esse que nós devemos buscar. Porque pode cair o mundo ao nosso redor, pode cair tudo ao nosso redor, mas nós sabemos quem nós temos crido. Aí nós vamos falar como Jó. Jó passou muita coisa. E no final ele fala: Senhor, eu era santo aos meus próprios olhos, porque eu estava sentado lá, eu jejuava, eu orava, eu buscava a tua face, mas eu estava sentado. E Jó falava: eu sabia, eu te conhecia só porque eu te ouvia. Eu só estava recebendo, mas hoje, depois de tudo que eu passei, de tudo que eu aprendi, de tudo que eu tenho ouvido, os meus olhos se abriram e eu posso te ver. E hoje eu te conheço porque eu quero andar contigo, eu quero estar ao seu lado.
É esse desejo que tem que estar ardente no nosso coração, igreja. Sermos íntimos do Senhor, para que isso gere em nossa santidade, para que nós possamos ver a Cristo, ver a Deus. Se entregue ao Senhor, ande com Cristo, seja íntimo dele, seja santo, para a glória do Pai. Se levante, igreja. Deus, Ele não está aqui de brincadeira mais conosco. Deus, Ele busca uma igreja santa, uma igreja imaculada, uma igreja pura, uma igreja que deseja ter um relacionamento íntimo com Ele. Não uma igreja superficial, não uma igreja que só tem engordado, que só tem ouvido e não tem praticado. Vamos buscar a face de Deus e entregar tudo que temos, tudo que somos diante dele. Amém? Preste atenção na letra dessa música. No meu coração e tudo que há em mim, entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rebati, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Entrega a Ele, igreja. Cante. Eu entrego tudo a ti. Tudo é para Ele, igreja. Eu entrego tudo a ti. Somente para ti, Senhor. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rebati, meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Então entrega a Ele, igreja. Tudo a ti, é pra ti, Senhor. A minha vida, a nossa vida te pertence. Esta canção entrega a ti, Jesus, que o mundo dá. Eu deixo os pés da cruz, conhecer a ti, o nome da louvor, sentir tua alegria, partilhando sua dor. Cante de todo o seu coração. Tudo a ti, Senhor. Entregue, te reservas. Tudo a ti. Tudo a ti. Sabe, igreja, Deus tem algo para fazer no nosso meio. Eu creio que nenhum de nós estamos aqui à toa. Que nada e ninguém
pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe, igreja, é uma questão de escolha. Eu escolho obedecer. Eu escolho me santificar. Eu escolho estar aos pés da cruz. Você está comigo nessa? Levante sua mão. Levante sua mão para o alto. Levante sua mão para o alto. Fale: Senhor, eu quero me entregar a Ti, Senhor. Eu quero me entregar, Senhor, na minha vida sem reservas. Eu quero entregar, Senhor, todo o meu eu, mesmo falho, mesmo com defeito, mesmo, Senhor, muitas vezes olhando para trás, mesmo muitas vezes frustrado, mas eu quero me entregar, Senhor, nesta manhã. Eu quero me entregar, Senhor, fazendo esse compromisso contigo. Igreja, seja ousada e fale com o Senhor. Não seja uma oração repetitiva, mas seja algo que flua no teu coração, no teu interior. Se entregue ao Senhor, se derrame na presença do Pai. Se derrame na presença do Pai. E eu me entrego. Cante, igreja, cante de todo o seu coração. Eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Aleluia. Graças a Deus. Só existe uma forma de nós vivermos seguros.